Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geografia pelo concurso 0800 Jornada da Aprovação. O tema de hoje é sobre formação territorial e divisão política administrativa do Brasil. Vamos lá? Bem, trouxe aqui duas perguntas para nortear nossa aula de hoje, que é: como o Brasil ele se tornou o país com o território que conhecemos hoje? Além disso, também fiz outra pergunta, né? Por que temos estados e municípios, né? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Evidentemente, ao longo da nossa vida, né, como brasileiros, a gente vai se apropriando da história, conhecendo um pouco dessa evolução espaço territorial do Brasil, não é mesmo? E aqui não é diferente. Nesse caso, o Brasil ele se tornou o país que ele é hoje a partir de delimitações, né? Partiu do processo de colonização, depois teve os tratados de Tordesilhas, as capitanias hereditárias, né? Tudo isso fez com que começasse o processo de formação do Brasil até se tornar o que ela é hoje. E por que temos estados e municípios? Primeiro que o Brasil ele é uma república federativa, e uma república federativa tem as unidades da federação, que são os estados. E nesses estados tem as instâncias locais, que são os municípios, isso é uma divisão, e a gente percebe uma escala, né, que vai de superior até os municípios, que servem estrategicamente para fins de governo, fins de governança e administração política dessas áreas. Bom, que temos aqui duas imagens, uma imagem aqui que referente ao Tratado de Tordesilhas. Nessa primeira imagem a gente vê que o Brasil tecnicamente era apenas essa parte em amarela que pertencia a Portugal, certo? O Tratado de Tordesilhas, a linha de Tordesilhas, ela era uma linha que dividia o mundo entre Espanha e Portugal para quebrar esses conflitos que existiam entre invasões entre ambos os países em territórios. Por isso, houve também na América do Sul essa divisão do Brasil entre Portugal e Espanha. Entretanto, certo? Essa parte aqui do Brasil que era da Espanha ainda não era Brasil, era um território que pertencia à Espanha. Bom, já que temos, né, o Brasil delimitado com sua delimitação atualizada, com todos os 26 estados da federação, incluindo Brasília, seria aqui, né, esse quadradinho que eu estou fazendo aqui. Bom, para entendermos um pouco mais dessa formação territorial, partimos para o Tratado de Tordesilhas, certo? Que a partir de 1494, que foi basicamente um período antes, né, do achamento do Brasil. Na verdade, o mundo já era dividido entre Portugal e Espanha. Lembrando, pessoal, que o Brasil foi descoberto em 1500, né? Então já existia o Tratado de Tordesilhas, tá? E automaticamente, então, os territórios já teriam que ser divididos entre Espanha e Portugal. Já as capitanias hereditárias, elas foram delimitadas, né, formadas, já com a Constituição do território português, e foi dividida entre 15 capitanias hereditárias, certo? E nessa época houve a primeira tentativa de divisão administrativa. Então, a primeira tentativa de divisão administrativa mais conhecida
território brasileiro são as capitanias hereditárias. Ok, pessoal? Bom, ainda constituindo a questão da formação do Brasil, houve sim a expansão do território por conta das constantes invasões. Então, teve também alguns momentos marcantes na história do Brasil que foram, né, as expedições aqui, ó, dos bandeirantes, que teve todo esse processo de expansão para o oeste também. Mineração, quem nunca ouviu falar da extração do ouro em Minas Gerais, né? Foi nesse contexto. O contexto também de ocupação de novas terras, que foi para expandir para o oeste. E aí teve bem essa questão de novas delimitações e conquista de novas áreas. Também houve algumas guerras, né, que influenciaram também esse novo desmembramento territorial, como a Guerra do Paraguai, né, a Guerra da Cisplatina, entre outras. Também o Tratado de Madrid, ele se estabeleceu no século XVIII, em 1750, que redefiniu essas fronteiras, justamente por conta aí dessas invasões e dessas guerras. Então, no Tratado de Madrid, em 1750, o território do Brasil passou a ser adicionado aqui, com essa delimitação, que antes pertencia a Portugal. Então, aí ficou basicamente constituído com a delimitação bastante parecida com a atual. Lembrando que ainda não existia aqui o território do Acre, nessa época. Bem, o processo de independência, né, do Brasil. Peraí, rapidinho. Não quer ir, mas aqui seria uma animação, né? Mas enfim. Aqui, pessoal, eu venho abordando a questão dessa formação do território brasileiro. E essa formação do território brasileiro, a partir de 1822, o Brasil manteve o território conquistado durante a colônia, certo? Entretanto, houve também a consolidação das fronteiras no século XIX com a diplomacia do Barão do Rio Branco. Esse período também foi importante para fazer essa consolidação das fronteiras, aí a partir da Primeira República, né, do Brasil. Bom, falamos da questão da divisão política administrativa, onde a estrutura atual ela consiste em 26 estados, certo? E o Distrito Federal. O Distrito Federal foi construído com o objetivo de ser um lugar neutro, certo? Para fins de organização administrativa do país. E também para poder ter essa política de interiorização do país. Esses estados são organizados em 5 regiões, como vocês já conhecem: região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O número de municípios atualmente consiste em 5.570, que são responsáveis pela administração local.
E as regiões geoeconômicas, né, como eu já tinha dito, são a região norte, centro-oeste, sudeste e sul. Bem, outros fatores que influenciaram a divisão atual do Brasil, né, foi a própria questão da economia, a questão da expansão das fronteiras agrícolas, políticas de expansão territorial por conta desse agronegócio, mineração também foi outro fator que foi um dos primeiros fatores para ter essa ruptura das fronteiras, foi essa questão de exploração dos recursos naturais e minerais. População, essa nova divisão também fez com que contribuísse para a redução da desigualdade da demografia, certo? Então, esse foi também um dos fatores que influenciaram, e a necessidade de administração e governança. Obviamente, cada unidade da federação tem atualmente seu governador e seus representantes legais. Os principais desafios atuais, né, são as desigualdades regionais, que ainda assim se perpetua, né, no norte, nordeste, principalmente, essa dificuldade de distribuição de recursos financeiros, econômicos, né, que a gente percebe ainda essa questão dos estados mais ricos, estados mais pobres, né, essa falta de comunicação, de redistribuição, talvez, é um problema ainda que persiste, e as demandas por criação de novos estados ou municípios. Vocês já pensaram que seria interessante a criação de novos estados ou criação de novos municípios? O que você pensa a respeito? Bem, e para fechar aqui, fazendo uma breve recapitulação, a formulação territorial do Brasil ela foi marcada por disputas, certo? Questão da invasão, de guerras, invasão do território, conquista de novas terras, enfim, tudo isso. Acordos, como o Acordo de Madrid, né, o Tratado de Madrid, o Tratado de Tordesilhas, tudo isso são acordos e expansões, né? E que a divisão político-administrativa atual, ela é essencial, ó, pessoal, para organizar o país e atender às necessidades da população. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, nesse apanhado histórico, a partir de 1534, que se estabeleceu a primeira tentativa de divisão política, que foram as capitanias hereditárias, certo? A outra segunda grande divisão política territorial, né, do Brasil foi a partir do Tratado de Madrid, onde houve uma grande expansão aqui do território brasileiro. A partir de 1889, que foi aí a partir da República, né? Depois da proclamação da República, houve também novos territórios conquistados. E o outro, né, foi em 1943, onde aqui temos, ó, o estado do Acre, e o território do Guaparé, né, também tinha esse território, só que depois foi substituído pelo estado de Rondônia. O estado do Mato Grosso era, ó, absurdamente maior, o estado do Goiás também. E em 1990, que foi a última atualização que teve essa redivisão dos estados, certo? Por conta de melhorias para atender as necessidades de cada estado, de cada território, houve, mais uma vez, uma divisão
para que se tornasse um pouco mais justo, um pouco mais organizado esse governo, né, em cada estado. Então, aí houve essa última atualização em 1990 e seguimos até os dias atuais. Bom, a sala de hoje fica por aqui e até uma próxima!